E aí, gente, quero trazer uma mensagem aqui para abençoar as nossas vidas, a minha, a sua vida. Eu creio que você ouvindo essa semente que eu vou plantar agora, mais cedo ou mais tarde ela vai dar fruto, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E é justamente esse o intuito que Deus me fez aqui vir aqui trazer essa mensagem, né? Esse horário. Porque quando a gente repara aí nas redes sociais, há muita instabilidade emocional, há muito conflito ali de ideias, de ideologia. E por vezes também eu me vejo assim presenciando e até mesmo dentro dos conflitos, né? Eu com algumas pessoas, não assim em rede social, publicamente, eu não gosto. Mas quando eu tenho a oportunidade de conversar, eu tento mostrar, assim como todos assim que eu vejo, que tem um ponto de vista e quer tentar levar as pessoas a acreditarem, a aceitarem e ver que aquele ponto de vista é o certo. Então fica aquela confusão entre esquerda e direita, entre o certo e o errado. Todo mundo tem o motivo certo, todo mundo crê. Ninguém vai defender uma causa ali se ela não crê verdadeiramente naquilo que ela está seguindo, que ela está defendendo. E às vezes há um conflito muito grande e gerando inimizade, né? Algo que Deus detesta, que Deus abomina, que é a inimizade entre os irmãos, quer dizer, entre as pessoas. E muitas vezes eu também já me vi nesses conflitos. Graças a Deus hoje eu evito bastante quando eu vejo que alguém não está ali acreditando, não está querendo aceitar. Eu deixo de lado. Agora tem aquelas pessoas que são mais íntimas que a gente insiste, que a gente até altera. Isso é do ser humano, isso é da carne. Mas Deus ele abomina, mesmo nós estando certo, Deus abomina esses conflitos. Por quê? Porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu aposto que você que tem um ponto de vista agora nesse momento de pandemia sobre se é a favor do lockdown ou não, eu aposto que se você tem um ponto de vista, você crê piamente que o seu ponto de vista é o certo a se fazer. E quando você encontra alguém que contraria o seu ponto de vista, você vai tentar convencer aquela pessoa que você está certo e que ela está errada. É assim que acontece. E os pretextos, a motivação que faz as pessoas entrar num conflito é um motivo válido. Uns têm medo da doença e diz que fica em casa. Mas aquele que é contra, ele fala o quê? Se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. Isso está errado. Então perceba que como Platão diz, né? Eu não venho aqui também sem base filosófica. Platão ele falava que a verdade depende do ponto de vista. É possível que 4, 5, 6 pessoas ou mais pessoas estejam olhando para o mesmo objeto, veja bem. Eu estou aqui com a garrafinha aqui, ó, de álcool em gel. Então é possível que 4 pessoas diferentes, 5 pessoas estejam olhando para esse mesmo objeto e cada uma tenha a descrição, o seu ponto de vista, sua verdade sobre aquele objeto. Então, dependendo do ponto de vista, tem gente que é favorável ao lockdown. Tem outro ponto de vista que não é, mas cada um está descrevendo de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com sua realidade. E isso aí é um caminho sem volta, é um caminho sem fim. Pessoas vão perder as amizades, pessoas vão ficar irritadas. As redes sociais, que muitas vezes poderia ser um refúgio para quem está em casa, acaba sendo um campo de concentração, acaba sendo um campo de batalha. E isso prejudica a nossa saúde emocional, principalmente a espiritual, né? Que nos separa de Deus. A ira humana, ela não produz a justiça divina, é o que a palavra de Deus fala. E aqui nessa palavra, aqui no Salmo 119, no versículo 105, o salmista ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, muitas vezes, por mais que eu esteja certo no campo filosófico, no campo científico, no campo físico, vamos dizer assim, no campo social, eu não consigo fazer com que a pessoa enxergue o meu ponto de vista. É possível que eu leve uma notícia verdadeira para ela, verdadeira, comprovada, ela entenda que aquilo é verdade, mas quando ela abre os olhos, o que está ao redor dela é trevas. Você está conseguindo entender a mensagem? Porque espiritualmente falando, o mundo está em trevas. Então, só existe algo que pode clarear
o que está ao redor do ser humano é a palavra de Deus, que pode dar luz, que pode dar esperança. Porque assim, eu levo uma notícia, eu vou levar um exemplo, eu vou falar sobre 2 mais 2 é 4. Eu estou comprovando, eu levo uma fórmula lá comprovando que o cientista falou que o matemático lá, que os físicos, os estudiosos falaram que 2 mais 2 é 4. E aquela pessoa diz, realmente 2 mais 2 é 4. Só que quando ela olha ao redor, ela vê equações de primeiro grau, de segundo grau, ela não vê uma forma de acreditar que 2 e 2 são 4. É a mesma coisa da doença. Muita gente fala que a doença não está matando tanto como a fome vai matar. Um exemplo. Estou dando exemplo. Aí você fala assim, realmente a doença não está matando tanto como a fome vai matar. Ou vice-versa, né? Muita gente diz assim, não, a fome a gente vai vencer devagar. O que importa é vencer a doença. O seu ponto de vista é o que vai... só para você entender o exemplo. Aí, digamos, a fome vai matar mais. E a pessoa realmente vê que a fome vai matar mais. Mas quando ela olha ao redor, que está em trevas, a mídia, a rede social, as pessoas ao redor dela, falando que a doença está matando infinitamente mais do que a fome. Quer dizer, só notícia ruim, é só treva. Então aquela pessoa não tem jeito de enxergar. Ela abriu os olhos, ela viu que a fome é pior, ou que a doença é pior, né? Depende do seu ponto de vista. Só que ao redor dela tem algo mostrando que é infinitamente pior do que ela acredita, né? Vence a probabilidade, vence o conhecimento dela. Então, é uma mensagem assim que talvez eu não esteja me expressando da forma correta. Mas ele diz assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, se eu não tiver uma lâmpada, o mundo está em trevas. Se eu não tiver uma lâmpada, eu não vou saber qual caminho escolher, qual direção tomar. Por quê? Porque ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus olhos. Ou seja, se eu abrir os olhos, mas ao meu redor estiver em trevas, não adiantou nada eu abrir os olhos. Agora é o momento da noite, são 11 horas e 20 minutos, né? 23 horas e 20 minutos. E se você sair fora da sua casa ou dentro da sua casa, se tiver todas as lâmpadas apagadas, por mais que você esteja com os olhos abertos, você não vai conseguir enxergar com clareza. Então muitas vezes você sabe a verdade, mas o seu redor está escuro. Você não sabe por onde andar, em que acreditar, por mais que você tenha um discernimento. E ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se eu quero mostrar a alguém que aquela pessoa tem que acreditar no meu ponto de vista, o único caminho que vai fazer ela enxergar o meu ponto de vista é a palavra de Deus. O que vai tirar o homem das trevas, da escuridão, é a palavra de Deus. Não é eu dizer a ele que esquerda e direita está certo, que a ideologia A, X está certa. O que vai mostrar, o que vai tirar as pessoas das trevas é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, o único caminho, o único manual, a única arma que eu tenho nesse momento de escuridão que o mundo está passando é a palavra de Deus. Não adianta eu ser a favor ou contra o lockdown. Claro, cada um vai viver de acordo com o seu ponto de vista. E nós temos que expressar a nossa opinião. Não estou falando para ninguém se calar. Nós temos que realmente expressar, defender aquilo que nós acreditamos. Agora, obrigar as pessoas a acreditar também naquilo que nós acreditamos vai ser impossível. Porque cada um, como eu disse, está de acordo com a sua realidade. E a única forma que eu tenho de iluminar o caminho para as pessoas enxergarem o caminho certo é a palavra. Até para mim mesmo, porque muitas vezes eu estou achando que algo é certo e não é. Por quê? Porque eu também sou humano, eu sou limitado. Mas quando eu tenho a palavra de Deus como meu guia, como a minha lâmpada, eu vou saber qual caminho seguir. Ele fala assim, luz para os meus olhos. Então, luz para os olhos significa isso, enxergar o que está ao nosso redor. Enxergar o que há por trás de cada situação. Muitas vezes você vai por um caminho e aparentemente aquele caminho é bom. Mas você caminha um pouco, 2, 3 quilômetros, você percebe que você fez uma escolha errada. Você se relaciona com alguém, inicialmente foi um bom relacionamento, mas com o tempo, com o passar dos dias, você vai percebendo que você fez uma escolha errada. E isso
A palavra de Deus, quem pauta a vida pela palavra de Deus já evita. Por quê? Porque tem lâmpada nos seus caminhos, tem discernimento, sabe onde está passando, onde vai passar. Se você vai numa rua e ali tem um poste aceso, você tem segurança para passar por aquela rua. Você sabe o que é que está lá na frente. Mas se você passa por uma rua que não tem uma iluminação adequada, você teme, você tem medo. Porque a qualquer momento pode sair um animal selvagem, pode sair um criminoso. E assim é na nossa vida, em todos os campos, principalmente a espiritual. Se nós não tivermos a palavra de Deus para nos guiar, para nos orientar, por mais que os nossos olhos estejam abertos, nós vamos fazer escolhas erradas. Então, vamos pautar nossa vida pela palavra. Lâmpada para os meus pés. Quer dizer, a única forma que tem de eu tomar, de me guiar a decidir o melhor caminho, fazer as escolhas mais certas, é a palavra de Deus. É uma lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos. Então não adianta você pegar estudos, comprovação científica e tentar convencer as pessoas. Felizmente, né? Porque provavelmente a gente vai também se enganar. Porque quantos estudos aí que saem, que diz que uma coisa é ruim, prejudicial à saúde, algum alimento, e depois, 10, 20 anos depois, aquele alimento já é bom, né? Mas a palavra de Deus não, ela nunca falha, ela nunca erra. Se você pautar a sua vida pela palavra de Deus, provavelmente as suas escolhas serão as mais bem-sucedidas possíveis. E aqui ele fala assim, no Salmo 121, fala que Deus é o nosso protetor. Nesse momento eu creio que nós estamos precisando de proteção, de livramento, de socorro, de providência. E muitos recorrem a Deus e muitos recorrem aos ídolos. Ídolos aqui entra não só ídolos pagãos, né, no sentido espiritual, como também a homens, a autoridades. Tudo que toma o lugar de Deus quando você vai pedir ajuda é um ídolo. Então se eu estou precisando de um remédio, eu vou primeiro pedir ao político, pedir a alguém que me empreste o dinheiro, aquilo ali é um ídolo para mim. Eu tenho que recorrer primeiro a Deus. Se eu não tenho confiança de pedir a Deus, se eu não tenho fé que Deus vai me dar, eu tenho que procurar ter fé. Eu tenho que procurar conhecer a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes nós idolatramos, né? Tem gente que fala muito dos católicos, porque os católicos têm lá as imagens de escultura e eles adoram, se prostram. Hoje o nome é outro, né? A gente venera. Independente do que aconteça, do que faço, as pessoas olham muito para os católicos. Mas tem crentes também que são idólatras, né? Idolatram o dinheiro, idolatram o status, a fama. Usam como é que diz? Da sua aparência, né? Do seu status para conseguir as coisas. Líderes, né, de igreja. Acontece muito isso, de tirar a confiança de Deus e colocar em outras coisas. E isso é errado. E isso aqui acontecia no momento em que os salmistas, o salmista aqui eu não sei quem foi, não sei se foi Davi, não sei se foi os filhos de Corá, mas pelas palavras aqui é possível que tenha sido Davi, no Salmo 121. Provavelmente aqui as pessoas não vão ter a informação, então é preciso você buscar na tradição, na história dos judeus, que é de onde a palavra vem. Fala que as pessoas ali estavam subindo ao monte para adorar outros deuses, para queimar incenso e para oferecer sacrifício a outros deuses. E aquelas pessoas ali cegas ou rebeldes a Deus, eu não sei, mas elas iam queimar incenso, elas iam oferecer sacrifícios, se esforçavam para ir oferecer sacrifício a outros deuses, buscar uma providência. Às vezes estava na seca, iam pedir chuva. Às vezes estava faltando comida, eles iam pedir o alimento, né, aqueles deuses. E tem exemplo de Baal, de Balins, Astarote, Azera, Moloque. Eram vários deuses que tem aí que a Bíblia descreve, né, que hoje estão travestidos por outros nomes, que eu não vou falar aqui também para não ofender a fé de ninguém. Mas aquelas pessoas, elas se prostravam diante de outros deuses procurando recursos. E muitas vezes é isso que está acontecendo hoje.
pessoas se prostrando diante de imagens, diante de Deus, de ídolos, de homens, pedindo socorro, pedindo a proteção, pedindo a vacina, né? Não quero entrar aqui no êxito, eu quero que vocês entendam, que Deus faça vocês entender que só tem duas formas de nós nos prostrarmos, né? Dois ídolos. O primeiro é Deus, que tem que ser o nosso ídolo. E o segundo, seja quem for, é o errado, né? É aquele que não devemos adorar. Seja imagem, seja dinheiro, seja o que for. Nada pode ser o nosso Senhor além do Deus Criador dos céus e da terra. E o salmista ali, ele via aquelas pessoas sucumbindo na sua cegueira, indo atrás de outros deuses. E ele falava assim: essas pessoas estão indo aí atrás da providência, atrás de um socorro, atrás de uma proteção, atrás do alimento, vão sacrificar, e eu, de onde vem o meu socorro? Ele fala assim: eu levo os meus olhos para os montes, né? Porque ele via as pessoas subindo o monte ali para buscar o socorro. E ele fala assim: de onde vem o meu socorro? Porque eu não vou me prostrar a esses ídolos, essas imagens, eu não vou me render a essas coisas feitas por mãos humanas. E aí imediatamente Deus fala no coração dele, né? Salmo 121 fala assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, que eu faça escolhas erradas. Então essa é a confiança que nós temos que ter. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, e não dormitará, né? Não descansará aquele que me guarda. É certo que não descansa e nem dorme o guarda de Israel. Então essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Ter a certeza que Ele não dorme, independente dos sinais, independente da gente, que a gente possa ver ou tocar, porque tem gente, eu mesmo fui ensinado que eu tinha que me prostrar diante de algo assim, que eu tinha que segurar isso aqui na mão e começar a orar, começar a rezar, começar a pedir. E com o tempo eu fui aprendendo através da palavra. As pessoas falavam para mim que aquela prática era errada, mas nada me convencia. Quem me convenceu foi o próprio Deus. E eu, pelas minhas próprias mãos, joguei aqueles ídolos fora, né? Descartei. Então, eu não quero que você, por mim mesmo, faça nada, mas que Deus toque no seu coração e que você se renda, se dobre unicamente a Deus. Porque é de Deus que vem o nosso socorro. Gente, Deus, Ele dá a vida, Ele é quem dá e Ele é quem tira. Se eu estou aqui falando, respirando, enxergando, é Deus, é por causa da misericórdia de Deus. Não pense que é um ídolo, não pense que é um santo, não pense que é um pai de santo, um guia, um macumbeiro, um ogum, um satanás que seja. Só tem poder Deus. O inferno pode ter o inferno todo. O único que tem poder de dar a vida e de tirar é Deus. E o homem, ele só tira a vida, a doença só tira a vida se Deus permitir. Agora não quer dizer também que a morte seja algo ruim para o povo de Deus, porque se eu tenho certeza que Deus está comigo e eu estou com Deus, eu vou para a glória. Então não posso ter medo. A carne tem medo, mas nós temos que ter essa confiança em Deus. Agora não vá se prostrar diante de outros deuses achando que você vai obter o favor de Deus. Aí tem gente que fala assim: mas eu rezo para tal, isso e eu recebi porta de emprego aberta, recebi cura. Gente, a fé, ela consegue tudo. Aqui na terra a fé consegue tudo. Jesus disse: se você crê, não falou crê em ninguém não, se você crê e não duvidar no seu coração, você vai dizer ao monte: ergue-te, um monte, uma serra, levanta-te e lança-te no mar. Se você crê, você vai dizer isso e vai acontecer. Aí se você diz que eu creio, você vai acrescentar: crer no Satanás, crer em quem seja. É possível as portas abrir, é possível você ser curado, é possível você receber cura, é possível você crescer financeiramente. Agora não venha dizer que se você não está se rendendo a Deus, você está salvo, que você não está. Porque as coisas materiais, ela não deve ser confundida com as coisas espirituais. Então, não confunda. Se você quer a misericórdia de Deus, se renda a Deus. Agora, se você quer coisas que os ídolos, como você disse,
pode estar lhe concedendo através da sua fé, né? A misericórdia de Deus é tanta que Deus lhe dá e você ainda atribui a campanha de oração que o pastor fez, que o padre fez, que as pessoas fizeram, né? Deus quem lhe dá pela misericórdia dele. Então, se renda a Deus, se prostre diante de Deus. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo ainda por causa dessa idolatria. Mas os servos de Deus, eles estão seguros, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Então Deus não vai permitir que eu sofra, que eu escorregue, que eu quebre a cara, que eu fique com medo, que eu perca o sono. Graças a Deus eu nunca perdi uma noite, nunca fiquei preocupado em adoecer. Graças a Deus. Isso não é mérito meu, é mérito de Deus, porque eu falho, eu sou pecador. Mas eu recorro à misericórdia de Deus, à graça de Deus. Então ele diz assim: o Senhor guarda você, e o Senhor é a sua sombra, a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal e guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Então muita gente preocupada com o que virá, o que pode acontecer, se vem falando em profecia do mal, né? Falando que vai acontecer tanta coisa, mas o povo de Deus tem que ficar preocupado, porque essa é a promessa: o Senhor guardará a saída e a entrada. Aí tem gente que tem a vida toda errada, que não ora, que não busca, que não medita na palavra, mas acredita que passando um óleo, apenas um óleo na porta, vai impedir o espírito da morte de visitar a casa dela. Infelizmente não é assim que funciona. Eu tenho que ter fé em Deus, ter uma vida de obediência a Deus, crer na palavra de Deus, e através da minha fé, sim, eu posso colocar um óleo como um ato de fé. Mas eu posso colocar água, eu posso colocar uma planta. Isso é fé, isso é a fé. Agora não pense que algo vai livrar você do mal se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, obediente, fiel à palavra dele, crendo na palavra dele, na promessa dele, na vinda dele. E tem muita gente que fala, né, quando vê uma pregação sobre o fim dos tempos, sobre a morte, gente, só lê o Apocalipse. Só lê o Apocalipse, lê as cartas de Pedro, né? Os católicos principalmente, vocês que têm Pedro como São Pedro, como o primeiro Papa da igreja, lê as cartas dele. Na Bíblia fala que essa terra aqui que nós vemos, tudo que nós vemos está guardado, está preparado para o fogo. Sabe o que é fogo? Sofrimento, pau, é sofrimento, é pedrada, vai ser destruído. Então não faça plano aqui não. Quantas vezes eu não já preguei aqui falando, não faça plano para essa terra, essa aqui é passageiro, tem prazo de validade. Pouco tempo atrás eu era criança, me lembro, brincando, correndo, criança. Hoje eu sou adulto. Então daqui a um tempo eu serei idoso. E mais outro tempinho já parti. Isso se eu viver, se eu cumprir a expectativa que temos, né, de sobrevivência. De chegar aos 70, 80 anos, 90 anos, eu não sei. Mas nós não temos que fazer plano aqui para essa terra. E temos que se preparar. Muita gente, sabe por que muita gente não quer ouvir as pregações, as profecias, né, como eles dizem? Não estou falando que é de Deus. Mas caso seja, sabe por que muita gente não quer ouvir? Porque tem medo. Tem medo de ir para o inferno. E Deus não quer ninguém com medo de ir para o inferno. Deus quer as pessoas obedientes, crendo que serão salvas. E agora não é salvo por as obras. Isso aí é coisa de católico, né? Salvo pelas obras é coisa de católico. É isso que a igreja fazia. Você tem que comprar terreno, tinha que comprar lágrima de Nossa Senhora, tinha que comprar pedaço da cruz de Cristo, tinha que comprar o alvará lá de perdão. Tá na história da sociedade, tá nos livros, não pode ser recusado. A igreja mudou, mas mudou o formato hoje, mas a tradição continua disfarçadamente. E os evangélicos, que já são filhos da católica, os evangélicos não, os protestantes, é a mesma coisa. Tem que ser fiel no dízimo, tem que dar oferta, tem que fazer sacrifício, né? Essas coisas são uma forma disfarçada, né? A revelação tem que vir para que você, se você quer ser fiel no dízimo, seja por gratidão e não por fidelidade, como por medo de comprometer a sua salvação. Que Deus quer
que a gente faça as coisas por amor. Então, fazer as coisas para agradar a Deus pela força do braço é mérito. Vai chegar um dia que eu vou estar velho, se Deus assim permitir, eu não vou ter força para subir o monte, para jejuar, como é que eu posso dizer, para ofertar. Às vezes vai chegar um tempo que outras pessoas, o filho, eu não sei quem seja, vai estar no comando, né, de algum dinheiro que eu possa ter, e eu não vou ter acesso assim a ir no banco, a dar oferta. E Deus, será que Deus vai me abandonar nesse tempo? E Davi fala: ó Senhor, não me rejeite na minha velhice, quando me faltar força para te servir. Por quê? Porque ele vivia no tempo onde a lei imperava, onde eu tinha que fazer para agradar a Deus. Felizmente Jesus veio e nos abriu a porta que estava fechada. Ele rasgou o véu, e nós hoje, graças a Ele, ao sacrifício que é único, perfeito e agradável, nós temos acesso à presença de Deus, sem fazer nenhum sacrifício, apenas crer e obedecer. Agora, obedecer, você pode obedecer em qualquer forma, de qualquer lugar. Obedecer a palavra e crer na graça dele, que ele veio para nos salvar. Agora, se você não tem esse entendimento, você precisa buscar. Não ache que você tem que rezar 100 terços, 100 Pai Nosso, 100 rosário, subir monte de 20 vezes, fazer campanha de 40 dias de jejum para agradar a Deus, não. Isso aí é coisa de tradição de homens, que muitas vezes separa a pessoa de Deus. Se você falar para algumas pessoas que tomam remédio todo dia, já desde cedo, e fala assim: você tem que fazer um jejum para se libertar, essa pessoa vai correr, porque se ela não comer logo ali, o estômago dela não aguenta de tanto remédio que ela está tomando. Então, nós temos que pregar o Evangelho, e as pessoas têm que acreditar e ter fé em Deus, na palavra dele, e isso vai mudar a vida das pessoas. Eu não tenho que convencer ninguém que a esquerda está certa, que a direita está certa, que o centro está certo, que a política de tal país está errada. Isso aí é coisa do homem, passa, cultural, passa. Daqui a 50, 100 anos a política será de outra forma, os carros serão de outra forma, e isso vai passando. Tem coisas que a gente defendia do passado que a gente tem vergonha. Às vezes, se vê uma publicação, vai lá e apaga, né? Quem tem uma rede social mais antiga. Mas a palavra de Deus, ela permanece. O que eu prego aqui agora para você, se daqui a 100 anos você que está assistindo estiver vivo e eu vivo também, a gente vai analisar e vai dizer que ele estava certo. Essa palavra até hoje ela se cumpre. Estou falando de algo que tem mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, e está aqui, mais atual do que nunca. Então é nessa palavra que nós temos que nos apegar. E eu peço a vocês, que se vocês entendem que essa palavra é de Deus, toca o coração de vocês, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Se inscreva no canal também. O canal lá no YouTube é Abrindo o Entendimento. Tem poucos seguidores, mas ali vai ter mais palavras. Eu não tenho pretensão, nem peço lá, aquela joinha, eu não gosto. Quero que as pessoas assistam e compartilhem, para que, se for de Deus, vai chegar mais pessoas e as pessoas serão libertas. Mas se não for, não precisa compartilhar, não. Se você vê, né, na sua visão que não é de Deus, porque na minha eu creio que porque às vezes eu estou meditando na própria palavra, eu falo assim, eu tenho essa humildade de dizer: realmente não sou eu, não. Eu creio, graças a Deus, que não sou eu, porque a palavra, eu assisto às vezes os vídeos que eu fiz lá no YouTube, que eu coloco no YouTube, e eu estou passando uma fase difícil, e eu assisto aquela palavra, e aquela palavra me dá vida, me dá fôlego, me dá força para continuar perseverando, orando, buscando. Então não sou eu, porque se fosse eu ia dizer o quê? Nossa, eu conheço você. Eu conheço você mais do que qualquer pessoa, então não vou acreditar nisso. Mas eu acredito porque eu tenho certeza absoluta que não é minha, não é palavra minha, é a palavra de Deus. Então que Deus abençoe vocês através dessa palavra. Se você vê, está tocando em você, compartilhe. E essas outras palavras também, né? Compartilhe. Defenda o seu ponto de vista, mas lembre-se: convencer ninguém você nunca vai convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele só vem através da palavra. Que Deus abençoe vocês mais uma vez poderosamente. E não tenham medo, confie em Deus. O amor em Deus, ele lança fora todo medo. A confiança em Deus faz você descansar, faz você ter paz, faz você dormir, faz você sossegar, mas não faz você ser irresponsável e imprudente. Não confunda. Faz você descansar. E ainda que um exército acampe ao seu redor, como era o caso de Davi,
Você vai pegar no sono e vai dormir tranquilamente. Você vai dizer que não depende de mim, Deus está no controle, eu vou dormir e amanhã vai resolve. Deus vê o que Ele vai fazer. Isso é fato verídico de servos de Deus que proferiram essas palavras nessas situações. No caso ali do rei, está escrito no profeta Isaías, né? O profeta Isaías escreveu que Senaqueribe era o rei da Assíria. Ele veio, se eu não me engano, com mais de 2 milhões de soldados atacar o povo ali de Deus. E ele viu que não tinha forças. Veja bem, ele disse que não tinha forças para lutar contra aquele reino, aquele poder ali. Ele orou a Deus e Deus confortou o coração dele, falou que confiasse, que Deus ia dar instrução a ele de como agir. E ele disse aos comandantes: agora eu não tenho o que fazer, eu vou dormir. E os comandantes, admirados, falaram o seguinte: eu não estou acreditando não, o senhor vai dormir, o senhor tem sono para isso? Eu falei: não posso fazer nada, então eu tenho que descansar para amanhã, na hora que Deus falar a gente. E ele foi dormir, dormiu tranquilamente, porque tinha confiança em Deus. E é essa confiança que nós temos que ter, ainda que um exército numeroso esteja preparado para nos atacar ao nosso redor, né? Pedindo ali a nossa passagem, nosso direito de ir e vir. Temos que confiar.